Olá, este é o Sala de Aula e o tema de hoje são as mudanças do Enem. A gente tem um VTzinho sobre isso, vamos ver. No dia 9 de março, o Ministério da Educação anunciou mudanças no Enem. A prova agora passa a acontecer em 2 domingos. O MEC também pôs fim à divulgação de dados por escola, evitando assim a criação de rankings. Os cadernos de prova passam a ser personalizados e vai haver um agrupamento de matérias. No primeiro dia de prova, com 5 horas e meia de duração, o aluno vai fazer a redação e responder perguntas sobre linguagem e ciências humanas. No segundo dia, com 4 horas e meia, as provas de matemática e de ciências da natureza. Outra mudança é em relação à gratuidade do exame, que passa a ser limitada e através do CadÚnico. E a partir deste ano, o Enem também deixa de valer como certificação do ensino médio. E para falar sobre esse tema, eu converso com o professor César Nunes, da Faculdade de Educação da Unicamp, e com o professor Márcio José Rosales, que é professor de Engenharia na Exanc. Bom, a primeira pergunta para os dois é falando assim, de uma maneira geral. Teve essas mudanças após uma consulta online, que foi uma consulta breve, pelo Ministério da Educação. A gente pode debater todos os pontos da mudança depois, mais especificamente, mas de uma maneira geral, essas mudanças, elas foram benéficas? Olha, eu acho que todo e qualquer grupo de professores, gestores, quer sempre fazer uma mudança para acertar. Então, eles têm a intenção de fazer alguma coisa que melhore. Eu vejo que o Enem, desde 98 até 2008, ele tem uma trajetória. 2009 ele tem uma segunda trajetória e agora é a terceira intervenção no Enem. A ideia de fazer do Enem uma prova que avaliasse todo o ensino médio brasileiro é muito boa. A ideia de fazer do Enem um mecanismo de avaliação, inclusive da qualidade das escolas de nível médio, também é boa. Só que eu vejo que as mudanças deveriam ser feitas com mais tempo, com maior serenidade, com consulta pública, com ouvir as pessoas que trabalham com o ensino médio. E acho então que, embora as intenções sejam muito boas, essa consulta de 2 meses praticamente, feita de maneira um pouco rápida, ela, embora tenha dado algumas informações fundamentais para o Enem, né, no geral eu diria que foram benéficas. Na totalidade, não tanto, mas no geral, na amplitude, foram benéficas. Mas acredito que talvez pudesse ser vista com um pouco mais de serenidade e convencimento, particularmente daqueles que já têm uma larga experiência na formação de jovens para a disputa dura no país nosso, que é o acesso à universidade ou ao ensino superior. Você acha que traz vantagem para a prova, Márcio, essas mudanças? Olha, eu concordo com o professor. De uma maneira geral, essas mudanças elas acabaram beneficiando uma série de estudantes que tinham dificuldade de fazer a prova 2 dias seguidos, né? E de uma forma geral, eu entendo que a mudança ela foi positiva, né? Talvez a forma como foi feito realmente precisaria, acho que, um pouco mais de tempo, um pouco mais de discussão, de envolvimento, né, de todas as partes aí, estudantes, enfim, né, para que isso se consolidasse de uma maneira mais robusta para a prova. De uma maneira geral, a evolução do Enem, a gente percebe isso, né, ela é positiva, né, ela está ganhando, o Enem cada vez mais está ganhando corpo, está ganhando uma presença maior na vida do estudante e está, de uma maneira geral, facilitando, né, ajudando o estudante a ingressar no ensino superior. Muitos estudantes falavam que o Enem era uma prova longa, mas agora com essa divisão, no primeiro dia fica mais a parte de humanas e a redação em uma prova de 5 horas e meia. Não pode ficar mais cansativo, tendo muito texto para ler? Veja, há uma crítica maior, é a ideia de dividir essas áreas como elas tradicionalmente foram divididas. A gente quer hoje que o ensino médio seja uma formação mais interdisciplinar. Então a ideia de fazer uma prova com uma parte de humanas, uma parte de exatas, uma parte de biológicas, ela tem sido um recurso usado em países, por exemplo, europeus. Dividir humanas e exatas e biológicas, ela tem hoje uma, digamos, possibilidade de ser melhor delineado os campos, mas ela continua separando as áreas. Acredito que uma prova de 5 horas e meia, ela é
bem cansativa. E ela exigirá tanto entendimento de textos quanto a produção de um texto. Então, ela acaba sendo desproporcional. E entendo também que não é assim que o nosso ensino médio está organizado. Nosso ensino médio está organizado de uma outra maneira. Por isso que, no dizer da presidente do INEP, a atual forma de organizar o Enem já está tentando articular isso com a reforma do ensino médio. E aí lá a gente tem outras diferenças para debater, sobretudo a separação das áreas do conhecimento tão radicalmente assim. Acho que a separação tem que ser na universidade, quando você já escolhe uma área, mas no ensino médio você tem que ter uma visão de globalidade, de totalidade, que eram o que os outros Enems vinham fazendo. Principalmente entre 98 e 2008. 2008. Né? Trabalhar a água, fazer um raciocínio biológico, geográfico, matemático, econômico sobre a água. Era essa a visão. Agora, voltar a separar estanquemente as áreas, além de ser tão cansativo como você lembrou, Maicon, ela vai dar um peso maior de cansaço no primeiro dia e no segundo dia vai exigir também mais atenção, porque as provas são de uma outra natureza. Ela pode alterar o rumo dos Enems anteriores e da sua trajetória. E tem um outro fator também que alguns alunos chegam a relatar, até alguns profissionais de educação chegam a falar, que mais de um dia de prova você aumenta o risco dessa pessoa perder o segundo dia e acabar perdendo o vestibular por algum contratempo. Você acredita nisso? Eu acho que sim. É difícil, né, a gente resumir a história toda do aluno de 3 anos em um dia ou em 2 dias de prova, né? Mas enfim, esse é o modelo que existe, né? E eu acho que essa quantidade de horas, né, e dividir exatamente como o professor falou em áreas, né, muito específicas, vai um pouco contra a proposta que é do Enem, de ser que é uma prova que trabalha com o eixo de competências, habilidades no âmbito mais geral da formação do aluno, né? Então, eu acho que no fundo, né, você dividir em 2 dias, né, acaba sendo bastante, não traz tanto benefício assim, né, vamos colocar dessa forma, para o aluno, né? Se isso pudesse ser condensado num único dia, né, e a prova não ser tão focada e dividida da forma como ela né, talvez pudesse trabalhar esse conceito de multidisciplinariedade que é a proposta da prova. Né? Só para a gente encerrar essa parte do programa, você chegou a falar sobre a consulta ser feita em 2 meses. Na sua opinião, qual tempo seria ideal, qual a forma seria ideal dessa consulta? Eu acredito que deveria ser 1 ano, no mínimo, para a viabilidade de uma prova, de um ano para o outro. E aí haver uma consulta, por exemplo, em todas as escolas de ensino médio, o governo tem essa possibilidade, fazer por indução, por convencimento, de tal maneira que todos os alunos que estivessem no ensino médio, de alguma maneira tivessem a chance de opinar. E aí alguns gestores, escolas pudessem fazer. Mas em 2 meses, dessa maneira, é um pouco acentuadamente rápido demais. E aí pode provocar algumas imperfeições. Muita gente não fica nem sabendo, né? Exatamente. A gente volta daqui a pouco com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o Enem. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o Enem, as mudanças que foram anunciadas recentemente. Continua a mesma coisa, na verdade não teve uma mudança em relação ao ano passado, a prova continua sendo em novembro. Isso é prejudicial para os alunos por ser muito perto dos grandes vestibulares? Eu acredito que sim. Acredito que essa prova ela teria que ter trabalhada ou até agosto, setembro no máximo, porque depois os alunos já vão, pela própria dinâmica do ensino médio, se preparando para finalizar e preparar para os vestibulares e tudo. Fica um acúmulo geral, com o estresse que isso é. A gente já sabe que a avaliação para a universidade já é uma pedra no sapato, né? Nos países europeus não há vestibular mais. O vestibular é feito pela média dos alunos no nível médio, todo mundo tem direito a uma vaga no ensino superior. Entre nós ela continua ainda sendo piramidal,
Então há poucas vagas no ensino superior de natureza pública ou de natureza privada com qualidade, porque há também muitas universidades que já perderam essa qualidade, né? Algumas faculdades que, se você perdeu o RG na rodoviária, você sai na lista deles, né, no domingo. Já está matriculado. Já está matriculado. Então acredito que a prova em novembro, ela mantenha a tradição de sufocamento e de pressão por outros vestibulares. Ela poderia ser feita de maneira um pouco mais serena e preparada, a meu ver, logo depois, no início do segundo semestre, até no máximo outubro, seria mais viável. É lógico que o que a gente falou de perder o RG já está matriculado é uma brincadeira, mas de certa forma a gente não pode esquecer que até para as particulares existe um prazo para matrícula, para tentativa de bolsas com programas como o ProUni e o FIES. Fica apertado realmente em novembro. Eu acho que sim, quer dizer, acaba acumulando tudo, o aluno passa por um estresse no final do terceiro ano, né, de uma série de vestibulares e muitas vezes até coincide datas de provas, né, então o aluno tem que acabar escolhendo, eu vou fazer esse vestibular, eu vou fazer essa prova, né, e isso sem dúvida nenhuma é prejudicial para o próprio aluno, né? Até porque a gente tem vestibulares de faculdades particulares que são concorridos igual de outras. Exatamente, públicas, acaba restringindo o campo onde esse aluno poderia se candidatar, buscar uma vaga, né? Mas eu acho que, como você mesmo colocou muito bem, o Enem ele tem essa característica também, né, de ser um acesso às universidades particulares através dos programas do próprio governo, né, o ProUni, por exemplo, ou então o financiamento estudantil, o FIES, né, através do Enem o aluno consegue buscar essas fontes alternativas, né, de entrar numa faculdade, lógico, de qualidade, né, e, enfim, é uma possibilidade dele estar lá dentro e cursar um ensino superior. Um outro ponto da mudança foi em relação à segurança. Segundo o INEP, esse ano a folha de respostas vem junto com o caderno de respostas. Você acha que isso realmente aumenta a segurança? Eu acredito que ele melhora um pouco, mas nós sabemos que a natureza da fraude ela é perversa. Então as pessoas que trabalham lamentavelmente nesse lado da vida já têm tecnologia de fraude. Então nós teremos um modelo que controla um pouco mais, determina um pouco mais a autoria e vincula muito mais, mas ainda nós temos que tirar do Enem essa pecha que houve nesses últimos anos de ter todo um acesso, né, um ataque para querer ter o acesso às respostas de maneira perversa e fraudulenta. Acho que melhora. Tirou a credibilidade nos últimos anos? Acho que a credibilidade não, porque nós vimos em todos os governos, seja nesse modelo que está hoje, no anterior, seja no Paulo Renato, que cada vez que foi denunciada uma fraude, se fez rigorosamente uma sindicância, se lamentou demais, porque quem pede é o país. A credibilidade do Enem, ela talvez não seja do Ministério do Governo, mas ela é do ensino médio, da sociedade civil. Então, isso afetou um pouco a fragilidade, às vezes, de alguns transportes, processos do Enem da prova. Mas a credibilidade não, o Enem, pelo contrário, tem crescido em credibilidade. Para uns é o segundo maior exame do mundo, só perde para o exame da China. Hoje já se diz que é o terceiro, porque se perde também para a Índia. Então é o terceiro maior exame de nível médio nessa categoria do mundo. Acredito que ele terá ainda muitas coisas para resolver, mas a credibilidade dele me parece, tanto pelo aspecto de fazer a avaliação, quanto pela inclusão, como lembrou o professor Márcio, nas universidades federais. Algumas estaduais já adotaram o Enem como critério e algumas particulares, comunitárias também. Isso faz como prova principal. Como prova principal, pelo menos como qualificante. Isso faz com que a gente cada vez mais dependa menos daqueles vestibulares draconianos, né? Que coloca as pessoas depois do 10º vestibular no acesso a uma vaga no ensino superior. Uma das mudanças afeta justamente o tamanho da prova, que agora o Enem ele passa a não certificar mais para o ensino médio. A previsão é que em torno de 1 milhão de inscritos deixem de participar da prova desse ano. Você acha que com um número menor de alunos, a questão da segurança ela melhora também? Olha, o volume é muito grande, né? Então, sem dúvida, mas eu acho que o fator principal aí é justamente essa evolução que a gente vem assistindo, né? De como o Enem está cada ano
parece estar ficando melhor, né? No sentido de fazer uma prova que é multidisciplinar, né? Não é aquela coisa de eu preciso conhecer muito um assunto só, não, o aluno ele tem que ter uma visão geral de tudo aquilo que ele viu no ensino médio, né? Então, essa questão da fraude, ela realmente é um ponto muito importante a ser discutido e ser aprimorado todo ano, né? Então, isso sempre vai ter alguma coisa para se melhorar, é isso que eu acredito, né? Mas o Enem em si, o volume, tudo que ele representa, eu acho que é muito maior do que essa questão dessas fraudes que às vezes aparecem em um ano ou outro, né? E também tirar essa certificação do ensino médio do Enem, isso é uma vantagem para os alunos? Do ponto de vista pedagógico, ele é. Por quê? Porque um exame, ele é avaliador. Ele não pode ser certificador. Quando ele é certificador é outra coisa. E o Enem passou a começar como avaliador, digamos, do ensino médio, do aluno, depois ele pretendeu ser certificador. Então, quem tirasse 450 pontos de cada uma das áreas, 500 pontos na redação, já tinha o ensino médio. Se o aluno, no primeiro ano do ensino médio, tivesse esses pontos, ele entrava com o processo, finalizou o ensino médio com 15 anos. Então, estatisticamente, ele era voltado para recuperar a escolaridade daqueles que tinham deixado a escola. Mas do ponto de vista tático e real, ele passou a ser uma certificação rápida demais, né, para alguns setores do nível médio. Então, 1 milhão de pessoas faziam uma boa estatística, mas acho que não. O ensino médio tem que ser universalizado, a escola de no mínimo 3 anos, submetendo o aluno a todos os conteúdos que o ensino médio tem nas diversas áreas. Então, uma coisa é uma prova certificadora de complementaridade de estudo, outra coisa é avaliador. Eu acho que essa medida foi boa. Eu não gostava das duas coisas na mesma prova. Acho que hoje, pedagogicamente, ganha o Sistema Nacional de Educação no nível médio. Tá, já. A gente volta daqui a pouco com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o Enem. Voltamos com o Sala de Aula, que hoje fala sobre o Enem e as mudanças que foram anunciadas recentemente. Dentre essas mudanças, está um maior rigor para quem vai pedir a isenção da taxa de pagamento. A minha pergunta, são duas perguntas em uma. Precisa pagar o Enem? Seria necessário realmente pagar o Enem? E se esse maior rigor, ele vai beneficiar quem realmente não pode pagar a prova? Olha, você também já adiantou a minha resposta. Eu acho que, fazendo parte do Sistema Nacional de Educação, sendo produzido pelo Ministério da Educação, através do seu órgão próprio, que é o INEP, a prova não deveria ser paga, não deveria ser cobrada. É um direito das pessoas, seria um direito próprio daqueles que recolhem os impostos estaduais, federais ou municipais. Independente da renda. Independente da renda. Agora, dada que as condições no Brasil são diferentes, então criar uma isenção, primeiro uma prova acessível pelo custo que ela tem, e depois criar uma isenção é um elemento importante. Só que também acho que o controle dessa isenção, ela tem que ser cada ano mais rigoroso, mais adequado, porque evidentemente a gente sabe que na nossa sociedade muita gente também solicitava a isenção sem a necessidade dela. Então, acho que esse processo todo acompanha a pergunta que você fez sobre a fraude. Nós temos que entender que uma prova dessa natureza, ela seria um elemento importantíssimo, ética e pedagogicamente, para os adolescentes, os jovens do ensino médio. E a sociedade deveria tratar melhor uma prova como essa, né? Então, a isenção mais rigorosamente controlada pelas regras atuais, acho que é um ponto a favor. Mas eu ainda luto para que o Enem seja gratuito. Concorda com a sua opinião, Márcio? Olha, eu discordo, viu, professor? Eu acho que do modelo como é colocado, eu acho que satisfaz de uma maneira bem equilibrada as coisas, né? Ou seja, todo mundo que já está no ensino médio em escola pública, né? Quem já está lá no cadastro único também, já recebe a isenção, né? E existe a possibilidade daquele aluno que já começou uma faculdade, já fez o Enem lá atrás, ele quer refazer. Então, acho que nada mais justo do que ele pagar para fazer essa prova, né? Quer dizer, ele já teve a chance dele, né? Ou então, pelo menos, algum sistema em que a primeira vez ele pode ser
isento de pagar, mas quando houver uma segunda tentativa de fazer um novo curso, um novo acesso, enfim, aí sim eu acho que é natural cobrar, porque existe toda uma logística, uma cadeia que você tem que montar as provas, locais de prova, pessoas, enfim, né? E eu acho que isso tem que ser de alguma forma ressarcido pelas próprias pessoas que estão querendo se beneficiar da prova. O Enem é necessário? Olha, o ensino médio, Michael, ele é sempre muito indefinido no Brasil. Nós temos uma política para a educação infantil muito recente, mas já consolidada, para o ensino fundamental de 9 anos, e nós constituímos aí a garantia do ensino fundamental e de obrigatoriedade da escola agora de 4 a 17 anos, não é mais de 7 a 14, né? Agora, o ensino médio ele está um pouco perdido, porque o ensino médio, até o nome está um pouco equivocado. Ele não é médio, porque médio é quando ele ficava entre o ensino fundamental e a faculdade. Hoje ele é o ensino que completa a educação básica. São educação infantil, de 0 a 5, fundamental de 9 anos, e daí seria a complementaridade da educação básica, que é o dever de todo o país, é universalizar o acesso à educação básica e massificar o ensino superior. Nenhum país do mundo universalizou o ensino superior. O país que mais chegou a ter mais gente no ensino superior chegou a ter 60% da mão de obra ativa, que são os países europeus, né? E o Japão, que acompanha. Agora, o ensino médio, a meu ver, a escola da juventude, ele deveria estar mais olhando para a educação básica do que para o ensino superior. Então, um ensino médio que tivesse organicidade, currículo mais ou menos comum, orgânico no país todo, como se pretendia, a gente poderia fazer uma avaliação final com uma pluralidade de faculdades e universidades a partir da média dos 3 anos. Sem ter que ter uma prova. Sem ter que ter uma prova. Então, esse modelo de Enem, eu acho que é bom, por um lado, né? Como professor da Universidade Estadual de Campinas. Ele é bom porque ele quebra um pouco, né, o elitismo de alguns vestibulares, sobretudo no estado de São Paulo, né? FUVEST e o próprio da Unicamp. Que até os custos para prestar para muita gente. E além do mais, né, o modelo de prova. Eu participei de um debate onde um professor chamado Henrique Dúcio falou assim: a minha universidade só vai abrir 10 mil vagas. E eu vou protestar. Eu falei, então eu vou me matar, porque a Unicamp abriu 2.500 vagas para 90 mil pleiteantes, né? A USP abriu 3.600 vagas para 149 mil pleiteantes. Quer dizer, isso é uma coisa draconiana. Nós teríamos que ter a Unicamp pelo menos 100 mil vagas por ano, a USP 200 mil vagas, para a gente conseguir melhorar com qualidade o acesso ao ensino superior. Então o Enem quebra o elitismo desses vestibulares, quebra, mas ele talvez pudesse ser superado se houvesse um ensino médio orgânico, com propriedade, adequado, voltado para a complementaridade da educação básica. O Enem também dá a possibilidade, a gente já falou aqui, de uma pessoa estudar em uma escola particular através dos programas. Você tem feedback de alunos que entraram na universidade por conta do Enem através dos programas? Sim, lá na Exanc isso é muito comum, né? A gente recebe muitos alunos, principalmente do ProUni, né? Então acho que essa forma de ingressar é uma oportunidade tremenda, né? Para essas pessoas se qualificarem, buscarem posições dentro do mercado, né? E buscarem uma qualificação para a carreira delas, né? Então, nesse sentido, o Enem, ele é, assim, hoje é a melhor forma que está aí disponível para que essas pessoas tenham acesso à educação no nível superior, né? Comparando os Enems, a gente teve o primeiro entre 98 e 2008, depois um segundo e um terceiro. Existe um modelo ideal entre eles? Olha, o primeiro modelo, ele tinha uma diminuição de questões de múltipla escolha, 63, né, e dava um peso maior para a redação. Ele pretendia fazer a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Já o segundo, colocando sobre o Enem o papel de certificador, se ampliou para 180 questões, virou outra vez um modelo de vestibular um pouco mais culturalista do que efetivamente reflexivo, de informações. A própria Maria Inês Fini, eu entrevistei ela uma vez, ela criticava, porque ela ajudou a criar, ela fez parte da equipe que criou o primeiro, exatamente. E ela criticava a forma do segundo, mas agora ela vem mantendo. Você acha que o governo tende a
a retomar um pouco das raízes com o passar do tempo? Acho que não. Acho que, pelo que eu vi, se ela quisesse fazer uma mudança na configuração, teria que ser agora. Porque não dá para fazer uma mudança e logo depois uma outra. Mesmo porque havia a ideia anunciada por ela de não permitir que os treineiros fizessem. Tirar os treineiros e fazer um simulado separado. Não deu porque é muito custoso. Então os treineiros, de maneira indireta, vão estar presentes novamente, né? Então há muitas coisas que o governo também não pôde fazer. Então eu diria que a melhor forma, a meu ver, é um menor número de questões, uma prova um pouco mais inteligente do que essa quantitativa e maior vinculação do INEP com os ensinos médios do país, né? O ano passado caiu, né? Simone de Beauvoir, não nascemos mulheres, somos constituídas mulheres, discorra. Coisa que muita gente só vai ver na faculdade. Quem do ensino médio vai responder essa questão? Os meus alunos da Unicamp não responderiam, né? Aí caiu na segunda fase da FUVEST do ano passado. Utopia, de Thomas Moros, próximo a Tommaso Campanella, La Città del Sole. Utopia é uma coisa impossível ou é uma forma de crítica social? Quem responde? O nosso ensino médio não responde isso. Então, há uma distância do avaliador do ensino médio real. Houve uma distância e hoje há uma tentativa de fazer uma prova com uma quantidade de informações. Acho que nós temos condições, né, a pesquisa, os intelectuais do país, os trabalhadores da educação, de fazer uma prova mais orgânica, mais enxuta, mais inteligente, que desse conta do ensino médio que nós temos. Nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado. Esse foi o Sala de Aula. A gente volta no próximo programa.